lendo ou trazendo aqui aquilo que é uma parte do relatório de caracterização e diagnóstico que nos foi apresentado no âmbito da revisão do PDM, relatório que data de abril de 2018, portanto, decorreram já 3 anos dele, mas é um relatório que faz esta caracterização, é dito que a base económica do Porto atravessa um período de acentuada recomposição, caracterizada pela coexistência de tendências de fundo que se prolongam há décadas, subscrevemos totalmente, caracterizadas pela deslocalização de determinadas funções económicas num contexto de reorganização do tecido económico à escala nacional e europeia, a par da emergência de novas dinâmicas urbanas. Enfim, o que entendemos é que o diagnóstico está feito. A questão é que, com ele, ou dele, deveriam derivar uma série de respostas que não temos visto a acontecer. No último ano, em consequência desta pandemia, vários setores da economia local têm-se visto confrontados com fortes constrangimentos à sua normal atividade e isto tem trazido consequências para a sobrevivência e manutenção de postos de trabalho. Impõe-se, então, que o município utilize instrumentos que tem ao seu alcance. Não estamos a dizer, quando marcamos esta Assembleia, que o município tem que ter solução para todos estes problemas, mas entendemos que mais do que tem sido feito pode e deve ser feito. Portanto, nós disputamos um conjunto de medidas do ponto de vista de apoio às famílias e às empresas, logo na primeira vaga, do ponto de vista de, por exemplo, nas atividades culturais, com a manutenção dos contratos e o pagamento, aliás, às entidades que tinham serviços connosco. A questão do que fizemos do ponto de vista de rendas da habitação social, as tarifas de gestão de resíduos, do ponto de vista empresarial, e no campo empresarial, 0% de pagamento de rendas na atividade comercial de prédios do município. Criamos a linha Revitaliza Porto, que apoiou mais de 300 empresas na cidade do Porto, e este dado é relevante, hoje isso é falado no estudo da OCDE, a isenção de taxas municipais para as atividades económicas até ao final deste ano 2021, as medidas de regulação de dívidas da Água do Porto, o Reinventa Porto, que permitiu formar 200 microempresários da cidade do Porto do ponto de vista digital, feito em conjunto com a ANGE. Do ponto de vista de comércio e turismo, o regime excepcional para esplanadas, onde hoje temos 470 esplanadas licenciadas com licenciamento zero, promovida pelo vereador Pedro Baganha, o apoio financeiro excepcional a proprietários da AEL na primeira fase e a hotéis para receber o pessoal da saúde, redução em 50% das rendas, programas de incentivo da atividade comercial, os vouchers, enfim, pode não ser o suficiente, mas tem tido um impacto muito grande do ponto de vista da atividade comercial da cidade, a suspensão de pagamentos de parquímetros na cidade do Porto, o programa Confiança Porto para a qualificação da oferta hoteleira na cidade e, do ponto de vista de investimento e habitação, o nosso RIURB e o programa Porto Consentido do ponto de vista da habitação acessível na cidade do Porto. Em termos de respostas de âmbito social, muitas. Primeiras respostas de âmbito social, um forte apoio do ponto de vista a todas as entidades que prestam apoio social na cidade, apoios do ponto de vista da habitação social, do ponto de vista de não execução de dívidas, de planos de contingência que nós fornecemos a todas as entidades que estão na cidade, a linha de emergência de apoio às associações do Porto, a renovação de protocolos com a SAOM, o nosso centro de rastreio móvel à Covid, o nosso projeto de produção de máscaras, que fomos a primeira Câmara do país a ter um projeto deste tipo, do ponto de vista de fornecimentos de máscaras na primeira fase da pandemia, o Hospital de Campanha, no Rosa Mota, a realização de testes serológicos a funcionários municipais e um estudo epidemiológico que foi feito com o Ipatimute, a disponibilização de vacinas da gripe a todos os municípios com mais de 65 anos, o reforço da oferta do STCP em 8 linhas, este é um dado importante do ponto de vista de saúde, do alargamento da oferta de transporte público, a cedência da Escola António Aroso à ARS Norte, o apoio do Batalhão de Sapadores Bombeiros, a disponibilização de camas na Pousada da Juventude totalmente paga pelo município do Porto, o segundo centro de testagem à Covid em Campanhã, a disponibilização de vacinas da gripe a todos os trabalhadores da Câmara Municipal do Porto,
a aplicação de testes de antigênio a todos os trabalhadores em regime presencial na Câmara do Porto, transporte de táxi para os locais de vacinação contra a Covid-19, o reforço de verba em termos de educação, de apoio financeiro às escolas e o apoio financeiro aos equipamentos das escolas da cidade do Porto. Portanto, ou seja, o que é que isto significa? Que, de facto, o esforço foi gigantesco do ponto de vista do município, apesar da crise ser também ela muito grande. Entendemos que não poderá haver prosperidade, desenvolvimento nem tampouco esperança se separarem a justiça social e a justiça económica do cumprimento dos objetivos climáticos. Este é claramente um desígnio que falta cumprir. É que não há bons empregos num planeta deserto ou num planeta doente. A saúde pública, a saúde ambiental e a saúde mental têm de ser pilares nas políticas municipais. O Porto é o município onde as startups representam uma percentagem mais significativa do ecossistema empresarial do país, 36%. E em um dado muito relevante, e que é pouco falado, é que mais de 30% da população empregada no Porto pertence ao grupo das profissões intelectuais e científicas. Portanto, este é um Porto novo, de certa forma, um Porto novo. E não se pode falar de economia local escamoteando esta realidade. Quanto ao turismo, bom, já tanto se falou de turismo nesta Assembleia Municipal, é evidente que se pode dizer que o turismo tem impactos sociais negativos, indiretos, também é preciso precisar que são efeitos negativos indiretos, e tem, obviamente, repercussões económicas interessantes e tem sido importante para a economia local. E, portanto, o que eu acho que nós precisamos de procurar, aquilo que hoje convém ao Porto, é encontrar um novo modelo de desenvolvimento económico e um modelo de desenvolvimento económico que aposte na criação de emprego de qualidade, de empregos sólidos e que faça também o combate, obviamente, à precariedade. Eu devo dizer, para quem não conhece, que nós temos uma entidade que é a Cidade das Profissões, que trata de dinamizar precisamente esta aproximação de jovens que andam à procura de emprego com empresas que possam estar à procura. Temos a Feira do Emprego que promovemos, temos programas como o Capacita-te que temos promovido, temos na área do empreendedorismo programas como o Scale Up Porto, como muitas outras áreas de dinamização da cidade nestas áreas, projetos de formação digital de alunos, projetos de reskilling, programas de empregabilidade das comunidades migrantes, programas que estão mais alocados a pessoas com deficiência, de empregabilidade de pessoas com deficiência, portanto, só por desconhecimento é que não conhecem toda a estratégia municipal em relação a este assunto. Ora bem, o Porto, o que quer ser, o que temos que ser, é aquilo que conseguimos ser nos últimos anos, num período antes da pandemia. Um Porto atrativo, um Porto competitivo, um Porto que, por exemplo, dinamiza o aparecimento de startups em Campanhã, como a nova zona industrial que criamos em Campanhã, onde hoje já tem startups lá inseridas. Um Porto forte economicamente, porque só assim é que vamos gerar emprego. Só com um Porto forte economicamente é que nós vamos promover a criação de emprego. Este foi o segredo dos últimos anos, com a criação dos milhares de postos de trabalho que o vereador Ricardo Valente aqui também veio falar. E com o qual nós suportamos com a criação do Invest Porto, que foi feito no nosso primeiro mandato, como sabem, e seguido nos anos consequentes. Portanto, são esses milhares de postos de trabalho criados que depois impactam também com a restante economia da cidade. Se dúvidas houver, e sei que muitos gostam de usar demagogia sobre a história do turismo, não só o turismo foi importante para o Porto, como muitas das outras atividades que foram cá fixadas e cá criadas. Se têm dúvidas, convido-vos a fazer uma pequena prospecção que tem a ver com o seguinte. Retrocedam ao ano de 2013 e vão procurar os escritórios que estavam livres nessa altura. E, portanto, aquilo que vos posso dizer é que hoje, se há escritórios, a maioria deles todos ocupados, e não me posso lembrar, falo só do escritório do CAP 24 de Agosto, que hoje é ocupado pela Anatixis, onde trabalham centenas de pessoas altamente qualificadas, mas podia falar de muitos outros que estão pela cidade, que hoje estão ocupados, e muitos outros que foram construídos entretanto. O Porto é conhecido por ser uma cidade com uma intensa atividade comercial, com milhares de micro, pequenos e médias empresas que assumem um relevante papel no emprego e na atratividade da cidade. Por força da pandemia, a atividade comercial teve uma profunda quebra, registando-se o encerramento de inúmeros estabelecimentos e a subsistência de muitas dificuldades naqueles que resistiram.
É necessário que se proceda a um esforço no sentido de procurar responder a todas estas dificuldades, seja a nível central, com um aceleramento na concretização das medidas e dos meios necessários para o efeito, seja a nível local, com um maior empenhamento da maioria do Executivo Municipal em torno desta situação. Pois, apesar de já existirem alguns apoios municipais à atividade comercial, constata-se que os mesmos são insuficientes, têm uma elevada burocracia associada ao seu usufruto e, em alguns casos, não foram suficientemente divulgados para permitir a generalização do seu uso por parte dos comerciantes e dos seus clientes. O Sr. Deputado diz que a Câmara nada fez, não ajudou o comércio local, ao limite por falta de informação. É preciso estar muito mal informado, de facto, Sr. Deputado. Aí estou de acordo consigo. É preciso estar muito, muito mal informado. A Câmara tem um programa de apoio à economia local como nenhuma Câmara deste país. E em muitas câmaras, Sr. Deputado, olha que o PCP ainda é poder. Não se sabe por quanto tempo, mas ainda é poder. Os senhores falam, eu dou-lhe um exemplo. Porto de Tradição. 120 lojas contempladas. €500 mil em 2 anos consecutivos, €500 mil em cada ano. Nós estamos aqui a fazer malabarismo com os números, como outros fazem. 40 estabelecimentos abrangidos. Eu gostava de saber em qual dos municípios geridos pelo PCP ou pela CDU tal aconteceu. Nós, olhando para as moções que o Bloco de Esquerda apresenta, vemos que o Bloco tentou transformar este debate numa misturada de assuntos. Um conjunto de propostas de deliberação que vão nos mais variados sentidos, pouco objetivas e pouco transparentes naquilo que é a efetivação da proposta de deliberação. E isso também, naturalmente, acarreta algumas dificuldades naquilo que é a forma de votação, porque é de tal ordem arbitrária e a forma como estão construídos as propostas de deliberação é de tal forma complexa que nem se consegue perceber, muitas vezes, o que é que vocês pretendem dizer com alguns dos pontos em específico. No entanto, nós consideramos que, naturalmente, não está tudo bem e que, efetivamente, ao longo dos últimos anos, este modelo de cidade que tem vindo a ser implementado por este Executivo transformou o Porto numa economia muito centrada no turismo. E nós, no PSD, não temos nada contra o turismo, muito pelo contrário. Temos contra uma política de tentar procurar estimular a economia no mesmo sentido, quase que como se colocássemos os ovos todos no mesmo cesto.